This call is now being recorded. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, não esqueça de deixar o comentário aí no YouTube aí, ó. Logo abaixo dos comentários aí, deixando comentário de presença, tá? Então, não se esqueçam disso aí. Galera, então é o seguinte, hoje a gente vai falar aí sobre órbita dos corpos, tá? Quando um corpo ele está orbitando um planeta, tá? Opa, ou um outro astro qualquer. Então, na aula passada aí a gente falou bastante sobre as três leis de Kepler, né? Que, só para a gente lembrar aqui rapidinho, a primeira lei fala que todos os corpos, todos os planetas, giram em forma elíptica em torno do Sol, né? A gente até falou sobre as estações do ano. Então, todos os planetas, eles giram em forma elíptica em torno do Sol. Não é um círculo, é uma elipse. Na segunda lei, tá? A gente falou da área. E áreas iguais são produzidas por períodos iguais. Então, períodos iguais produzem áreas iguais. E a terceira lei, a gente falou sobre o período. Né? Que o período ao quadrado dividido pelo raio, escreveu, ao cubo, é uma constante, tá? É uma constante. E aí a gente vai falar agora, né? Falando sobre a lei da gravitação universal, que a gravidade é proporcional à sua massa. E aí a gente vai falar sobre a órbita dos corpos, né? Lembrando que, se a gravidade de um corpo, eu tenho um corpo aqui, e a gravidade desse corpo, a aceleração que ele vai fazer, que ele vai atrair esses objetos para em direção a ele, para ele cair, está relacionada à sua massa. Que a gravidade de um corpo é diretamente proporcional à sua massa. Então, eu falei ontem com vocês, quanto maior a massa, mais atraente. Então, eu não sou gordo, eu sou atraente, tá? Então, o período, o período que, vamos imaginar, a gente tem a Terra aqui e tem um satélite girando em torno da Terra, tá? Então, vou mostrar algo aqui para vocês aqui rapidinho. Saiu. Carrega aqui. Tinha deixado separado aqui. Acabou saindo, galera. Eu tinha deixado já a aba aberta aqui. E aí, por engano, eu fui abrir e acabei empurrando. Esse. Oh, caramba.
Isso aqui. Agora vai. Um pouquinho mais rápido aqui. Não, aí aqui tem o modelo gravitacional aqui. Então vou até marcar aqui, ó. Força da gravidade, a velocidade e o trajeto dela. Né? Aí vocês conseguem ver aí. Aí, galera, essa órbita, né, que ele está fazendo aqui, é a Terra fazendo, é um modelo aqui da Terra girando em torno do Sol. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a massa do Sol. Tá? Eu vou aumentar a massa do Sol. Né? Então, ó, eu aumentei a massa do Sol, o que aconteceu? Aí que a gente falou ontem, ó, quando ele chega mais perto, ó, a velocidade aumenta muito. Tá? A velocidade aumenta bastante aí. Eu vou aumentar a massa do planeta. Tá vendo que não mudou quase nada? Vou aumentar mais a massa do Sol aqui, ó. Tchau. Uia, achei que ia bater. Não chegou a bater. Vou diminuir a massa do planeta. Não acontece nada. Vou diminuir a massa do Sol. Essa força da gravidade diminuiu. Porque quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, quando a gente tem um corpo qualquer que está orbitando, seja a Terra, seja a Lua, seja Júpiter, seja Saturno, a velocidade que esse corpo vai orbitar aí, ela é diretamente proporcional à constante gravitacional G, que a gente já sabe, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa desse corpo, dividido pelo raio dele, tá? Pelo raio que ele está orbitando aí. Então, toda vez que eu quiser calcular a velocidade de um corpo em órbita, de qualquer planeta, de qualquer astro, de qualquer coisa, está em órbita, a velocidade é calculada assim. Raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. Tá? E se eu quiser calcular o período, o tempo de rotação desse planeta aí, desse astro, desse satélite, seja o que for, tá? Vai ser 2π vezes raiz quadrada do raio ao cubo dividido pela constante gravitacional G vezes a massa. Tá? Então essas são as duas maneiras de eu calcular tanto a velocidade quanto o período de rotação de um satélite aí que está em órbita da Terra. Pode ser um satélite em órbita da Lua, pode ser um satélite em órbita de Netuno, Urano, Saturno, qualquer coisa. Qualquer satélite, para qualquer planeta, para qualquer coisa. Tá? Então, um corpo que esteja em órbita, nenhum planeta, nenhum esteja orbitando, sei lá, uma lata de cerveja que esteja orbitando uma caixa de isopor no espaço.
tá? Então pode ser qualquer coisa, galera, qualquer coisa. Eu sempre vou usar para calcular a velocidade e para calcular o meu tempo. E aí falar um pouquinho sobre velocidade de escape, tá? O que é velocidade de escape? Velocidade de escape. Velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa para se livrar da atração, tá? Para ele não cair. Então tem a Terra aqui, depende da velocidade que você estiver girando aqui, ó. Se não for a velocidade de escape, se for uma velocidade menor que a dela, o que vai acontecer? Você vai cair em direção à Terra. Então hoje a gente tem aí, putz, milhares de satélites orbitando a Terra. Tem milhares, milhares, milhares de satélites aí, né? Esses satélites, ao serem lançados, como eles são lançados? Sobe, né? Chega numa determinada altura, ele começa a girar em torno da Terra, e aí depois ele é solto e aí ele continua o giro dele, lei de Newton. Tudo que está em movimento permanece em movimento. Mas por que ele não cai em direção à Terra? Porque ele está na velocidade de escape. Então essa velocidade de escape é a velocidade que o corpo tem que está para não a força da gravidade não ser suficientemente grande para ele se livrar dessa força da gravidade, para atrair ele, tá? Então essa velocidade de escape, ela vai variar de acordo com o planeta, tá? De acordo com a massa desse planeta. Então essa velocidade de escape é a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. Se eu voltar aqui, ó, a velocidade que ele gira é a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. A velocidade de escape é 2 vezes essa constante, tá? Por exemplo, na Terra, a velocidade de escape é de 11,3, 11,5 quilômetros por segundo, tá? Em Júpiter, por a massa ser muito maior, são 60 quilômetros por segundo. Em Saturno, né? A gente sabe que Saturno tem os anéis lá, né? Girando em torno dele. E aqueles anéis são um monte de rochas, de gelo, que giram em torno dele. A velocidade daquele monte de pedra que está girando lá em torno dele e não faz ele cair em Júpiter é de 60 quilômetros por segundo. Então, cada rocha daquela lá está na velocidade de 60 quilômetros por segundo, que é a velocidade de escape em Saturno. Tá? E aí, cada planeta vai ter o seu. Lembrando que a velocidade de um corpo em órbita é a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio, e a velocidade de escape é 2 vezes a constante vezes a massa dividido pelo raio. E o período, que é o tempo gasto, 2π vezes o raio ao cubo dividido pela constante vezes a massa. Galera, por que 2π? Vocês já viram aí trigonometria, já comentei aí sobre com vocês com trigonometria. 2π é uma volta completa, tá? Em radiano. Em radiano, a gente tem a medida aí, uma volta completa são 360 graus. Em radiano, uma volta completa vale 2π. Então, ó, tem um texto bem legal aí na página 8, né? Como a Lua pode gerar eletricidade, tá? Falando aí, texto bem legal, falando sobre maré motriz. A gente está né? Essa semana aí, eu acho que vocês assistem jornal,
A gente está falando aí, os jornais têm falado bastante da questão da crise híbrida que está tendo, que a energia vai subir, porque a gente não tem água nos reservatórios, enfim, como a gente pode usar a lua aí para criar eletricidade. Bem legal aí, tá? E aí tem os exercícios na página 9 e 10 para vocês fazerem, e aí na próxima aula a gente corrige. Beleza, galera? Não se esqueçam de deixar o comentário aqui, fazer os exercícios, aí a gente corrige, e aí depois a gente corrigir, SAS. Beleza? Valeu, galera. Obrigado mais uma vez.